Olá, turma do sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal, professora Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. É mais uma videoaula, uma gravação da explicação para você estar acompanhando esse assunto. É necessário, antes de começar essa explicação, você tem em mãos o seu LDI para melhor acompanhamento da explicação. E sempre que necessário, utilize um lápis, uma caneta para estar anotando, marcando ou destacando algo que você aprender durante a explicação. Então, vamos para o título Roma, da Fundação à República. Roma é o assunto que a gente vai estar aprendendo agora nos próximos capítulos. Anteriormente, nós aprendemos sobre a Grécia. Depois da Grécia, foi a Macedônia que conquistou essa região e agora nós estamos aprendendo sobre Roma. É necessário você saber que nós estamos na Idade Antiga, estudando sobre esse período, essa idade da linha do tempo da história, e sempre que falar sobre Grécia, sobre Roma, é relacionado à Antiguidade Clássica. Então, sempre que você lê ou ouvir Antiguidade Clássica, é o período da história da Idade Antiga que está se referindo a Roma e a Grécia. Então, sempre que você estudar alguma coisa relacionada a isso, a Antiguidade Clássica, nós estamos relacionando a esses povos, Grécia e Roma, né? Aos gregos e romanos. Da fundação à República de Roma. Isso aqui é bem interessante você saber que os períodos, olha só, fundação, que é o início, né? Como vai surgir Roma, e República é um período da história romana também. Então a gente, para ter noção da divisão, nós não vamos aprender tudo sobre Roma nesse capítulo. Terá mais capítulos e vamos aprender da fundação, que é o período da monarquia, e República, que é o segundo período da história romana. Vamos prosseguir. Aqui está falando um pouquinho, bem na introdução dessa página aqui, da página 24, está falando um pouquinho sobre a importância do Império Romano, além dos governos, além das grandes obras de engenharia, é destacado o grande legado, né? Que Roma possibilitou para o Oriente. E bem no finalzinho está falando assim, ó, Roma deixou uma herança formada por vários elementos, entre eles o idioma latino, ou português, por exemplo, é uma língua originária do latim, o direito romano e a religião cristã, que teve origem em uma de suas províncias. É bem interessante você destacar isso, o grande legado, a grande herança que Roma deixou para o Ocidente, pode ser resumido principalmente nessa parte final que foi feita a leitura. O idioma de Roma é o latim, e do latim se dividiu, né? Surgiram vários idiomas, e até o poeta brasileiro Olavo Bilac fala que o português, a nossa língua, é a última flor do Lácio. O que é isso, professor? É o último idioma que derivou do latim, da língua de Roma, né? Lácio é uma região onde Roma estava localizada. E até hoje a região que nós estamos localizado na América, o Brasil está localizado na América, se chama América Latina, justamente por isso, devido ao idioma espanhol, ao idioma português se derivar do latim. E além do idioma, o direito romano, né, um grande legado, né,
Aprendemos um pouco sobre o Código de Hammurabi, que foi praticamente o primeiro código de leis da Idade Antiga, e agora está se referindo ao direito romano, que vai dar muito essa noção, né, dos direitos, né, do particular e do direito público, né? E também a religião cristã, que até hoje ela influencia praticamente em todos os países do Ocidente, né? Quase todos os países da América é a religião predominante, que veio também de Roma. Jesus Cristo, quando nasceu, era o Império Romano que estava dominando, né, a região da Palestina. Isso é uma introdução. Vamos agora na página posterior, está falando da fundação e crescimento de Roma. Olha só, é sempre importante nós localizar, né, no tempo e no espaço o que nós estamos estudando. Nós estamos falando sobre Roma, né? E Roma ficava na Península Itálica. Olha só, a Roma, ela tem um formato de uma bota. Se você perceber, uma bota feminina, é costumado dar esse adjetivo para Roma, né? A Itália, a Península Itálica tem a representação de uma bota feminina, e até isso é real mesmo. Fica melhor de localizar no mapa. Perceba bem o mar Mediterrâneo e a localização de Roma. Península, para quem não sabe, península é diferente de ilha. Quando tem ilha, ao redor é somente água. E quando é uma península, uma parte da terra junta com o continente, a extensão de terra junto com o continente, e as demais partes é coberta de água. Então, península, uma parte junta ao continente, uma faixa de terra junto ao continente, e o restante é água. Península Itálica é o lugar em que foi desenvolvida esse assunto, foi desenvolvida a Roma, né? E até hoje a capital da Itália se chama Roma. E perceba bem o mar Mediterrâneo, bem interessante, que a gente vai estar estudando futuramente, sempre destacando o mar Mediterrâneo. É o mar que está em volta, né? Contornando a boa parte da Europa e do norte do continente africano. Seguindo aqui, é bem interessante, fala que uma versão, né? A versão científica é que a cidade de Roma, né, cercada por 7 colinas, e ao redor dessas colinas os romanos ergueram muralhas para proteger a cidade de ataques, e a partir disso eles começaram a fundar Roma, né, nas planícies do rio Tibre. Foi fundada, né, aldeias vizinhas. Tem toda a história do início, né, que vieram um grupo de pessoas, ficaram à margem desse rio, se estabeleceram nessa região por 7 colinas. Essa é a versão científica. E também tem a versão mitológica. O que é isso, professor? Versão mitológica da fundação de Roma, do surgimento de Roma. A mitologia, o professor sempre explicou e sempre destaca, principalmente quando se fala sobre Egito, Grécia e agora Roma, né? Boa parte das questões relacionadas à origem das coisas do universo, a origem de um país, a origem de um problema ou a explicação de um comportamento é feita através de mitos. O que é isso? É uma história sem base científica, uma história que muitas vezes relaciona até os deuses para tentar explicar algum acontecimento. Então, mitologia, ela é uma história sem base científica, mas ela tem o objetivo de explicar algo. E aqui fala sobre a explicação mítica, né, da fundação de Roma. Fala que o rei de Alba Longa, ele teve um grande problema com seu irmão Amúlio, né? E depois fala que o deus Marte,
ele acabou ele acabou se envolvendo praticamente, coloca já essa parte da mitologia Marte, né? Vai dizer que Rômulo e Remo, eles vão ser jogados no rio Tibre e uma loba vai salvar eles. Eles vão ser amamentados por uma loba, por isso tem essa imagem aqui. Grande parte da história de Roma, ela, quando fala em Roma, um dos grandes símbolos até hoje da cidade é essa loba. Segundo essa história mitológica, a loba vai amamentar essas duas crianças gêmeas, né, Rômulo e Remo, e futuramente vai acontecer que vai haver uma briga entre eles, entre Rômulo e Remo. E a partir disso, o Rômulo vai matar o seu irmão Remo e ele vai se tornar o primeiro governante de Roma. E até hoje o primeiro nome de rei do rei é Rômulo também. Mas é bem interessante você perceber essa imagem aqui, ó, que sempre está associada à fundação mitológica de Roma. Perceba que existem duas versões, né? A versão científica a respeito da fundação de Roma e também a versão mitológica. Uma não contradiz a outra, porém na história é preciso destacar isso, né? Existe mais de uma versão para a fundação, o início de Roma, né? E continuando um pouquinho, a vida em Roma. Aqui é bem interessante destacar de tudo que vai estar escrito aqui, principalmente nesse período ainda, quem domina, quem tem o controle da família total é o pai. O pater familias, o pai, geralmente a pessoa com maior idade do grupo, ele tinha o controle de tudo, até os casamentos eram arranjados. O pai, que ele ficava responsável por tudo, até o casamento da filha, ele que arrumava o pretendente, ele que arrumava o esposo, né? E vai dizer que a mulher, nesse período, era tida como propriedade do homem. Na Idade Antiga, a mulher não tinha a liberdade que temos hoje. Isso é preciso destacar, não tinha essa liberdade que tem hoje de participar de decisões públicas, votação, estar na frente de muitos cargos públicos, empresariais, comerciais, ter a liberdade de escolha. Nesse período, não. Nesse período, praticamente, ainda com exceção, né? Mas praticamente a mulher era vista como uma propriedade do homem. Ela ficava no controle total do homem e não tinha a liberdade de estar decidindo sobre a sua vida. O primeiro período da história de Roma é chamado de monarquia. Professor, o que é isso? Monarquia é uma forma de governo que o líder acaba sendo chamado de rei. O monarca, o rei, é a pessoa que vai estar praticamente responsável pelo esse território, por esse país, ou essa nação, ou esse lugar, né? Então, monarquia é o primeiro período da história de Roma. E depois, né? Depois vai acontecer que a monarquia, o rei, o monarca, vai ter a ajuda do Senado. O Senado é um grupo de conselheiros que vai estar ajudando e também aprovando as leis. Então, o primeiro período da história romana é monarquia, onde o rei, o monarca, acaba sendo o líder desse território. E aqui vai dizer os conflitos, os nomes dos reis, e depois vai dizer aqui sobre o declínio da monarquia, como essa forma de governo de Roma chegou ao fim, como que se acabou. Aqui vai estar explicando e principalmente vai dizer que os patrícios controlavam toda a economia. Aqui vai estar especificando, discriminando vários grupos sociais. Primeiro os patrícios, né, que era colocado como os fundadores, né, de Roma, né, os fundadores, descendentes
dos fundadores de Roma, a elite, né, as pessoas mais ricas, os grandes proprietários de terras. Até hoje o apelido Patricinha, né, é colocado para uma pessoa chique, uma pessoa rica, uma pessoa que tem uma possibilidade financeira maior. Depois os plebeus, né, que não tinham direitos políticos, né, e aí praticamente era o grande povão, né, as pessoas que faziam parte de Roma, mas não tinham a liberdade de estar participando da vida política. E vai dizer que aqui que os conflitos entre os patrícios e os plebeus vai enfraquecer a monarquia e também vai dar origem à república. A república vai surgir praticamente após a monarquia. É claro que sempre de um período para o outro é algo que é demorado, né? Um dia Roma vai ser monarquia, no outro dia vai ser república. É claro que é um processo lento, aos poucos vai se alterando, mas o segundo período da história romana é república, e na república o grande órgão que vai ter a maior decisão, vai ter grande destaque é o Senado, né? Até hoje existe em muitos países, né? O Senado é uma instituição presente em muitos países, inclusive no Brasil. É claro que tem diferenças em relação ao antigo Senado romano. Os membros do Senado romano eram exclusivamente homens e donos de grande propriedade, e o mandato ficava por tempo indeterminado. No Brasil, pode ser homens, mulheres, não tem restrição de renda e deve ter no mínimo 35 anos e deve ter a cidadania brasileira, né? E os senadores são escolhidos por eleições. O segundo período da história romana é república. República no Brasil também é chamado de República Federativa, né? A palavra república é utilizada no dia a dia, nas notícias, nos debates políticos, em escrita, em pesquisa. Essa palavrinha vem de Roma, né? Do idioma latino, né? E quer dizer coisa do povo, coisa pública, coisa do povo. E durante esse período, Roma foi governada por 2 cônsules eleitos pelo Senado. Então, o Senado que vai estar praticamente sendo a principal instituição, o maior poder vai ser o Senado durante a República Romana. E aqui vai novamente, vai dar uns conflitos entre os plebeus, que as pessoas, né, a classe que não tinha direitos políticos, e os patrícios, que é aqueles que participavam do Senado, que tinham os direitos políticos, fundadores de Roma, né, elite, os grandes proprietários de terra. E os plebeus vão acabar participando do Senado, depois de tanta reivindicação, de tantas lutas, através do tribunos da plebe, principalmente o objetivo de estar defendendo o interesse do povo, né, que era a maior parte da população romana. E aqui vai destacar, muito interessante, a lei das 12 tábuas. Essa lei das 12 tábuas, elas vão destacar, vão mostrar no Fórum Romano que era permitido e o que era proibido. E isso vai ser uma conquista, do povo plebeu. Nessa parte aqui, conquistas territoriais. Basicamente vai mostrar a expansão, o momento que cresce o território de Roma, principalmente pelas guerras púnicas. Púnicas que era
contra os cartagineses, contra Cartago, que se estabeleceram principalmente no norte da África, conforme você vê aqui no mapa. Professor, por que deu essa grande... Foram três grandes guerras entre Roma e Cartago, e vai ser o fator principal de Roma estar dominando todo esse território. A potência da época era Cartago, tinha um domínio no mar Mediterrâneo, várias ilhas, praticamente era responsável por boa parte das rotas comerciais, das navegações. Então Cartago controlava boa parte do comércio, e Roma, como queria controlar também, vai estar entrando em confronto. E depois de três guerras, Roma vai dominar todo esse território e principalmente vai se estabelecer no norte da África, guerras púnicas. Muito interessante estar entendendo um pouquinho sobre isso. Então, através das guerras púnicas, vai mostrar o crescimento de Roma, né? E vai dizer aqui, ó, o sucesso de Roma nas guerras se deve à capacidade de seu exército. Essa competência foi resultado de um longo investimento em armamento, soldado e estratégia. O exército era formado pela infantaria, composta de camponeses, e pela cavalaria, composta pela elite. Então a sociedade romana vai estar desenvolvendo principalmente o exército, né? O exército vai ser o grande símbolo, né? E depois vai se destacar os imperadores, né? Aqui diz que cada soldado romano pagava por suas armas, e diz que os soldados romanos também ficavam responsáveis pelas construções, ó. O aqueduto romano trazia água para Roma, a preocupação de estar abastecendo. Eles perceberam que o crescimento da cidade precisava também crescer a sua infraestrutura, e para isso construíram grandes obras. Até hoje está lá para serem vistas, e essas obras permitiram, né, o crescimento do legado romano. Onde eles dominaram e se estabeleceram, eles acabaram levando as grandes construções, além das estradas, outras obras aqui também. Aqui vai destacar uma parte muito interessante: conflitos sociais e crise da República. Dois camaradas, Tibério e Caio Graco. Aqui vai dizer bem no início: o aumento do território romano também trouxe problemas. Por investir muito no exército, crescer muito a população, os plebeus, eles vão ficar sempre à margem, vão ficar sempre a parte esquecida, e eles não vão ter direito às terras de Roma. E isso vai surgir um problema muito grande, porque os plebeus eles vão querer e vão lutarem, não vão aceitar essa condição. Esses dois camaradas, Tibério e Caio Graco, eles vão propor uma reforma agrária para colocar limite, né? O tamanho da propriedade dos patrícios. Desde aquele período já se falava em reforma agrária, né? Agrário está falando sobre terra, né? Sobre limite de terras, para que todos pudessem ter uma porção, um território, né? Um terreno, ter algo, porque só quem, até hoje, né? Quem tem as maiores partes das extensões de terra são uma quantidade mínima de pessoas, e a maioria das pessoas acaba não tendo, né? E eles vão estar falando um pouquinho sobre isso. Aqui vai estar falando um pouquinho sobre a República Romana, bem na parte final desse período, sobre o Triunviratus, o primeiro, o segundo e o terceiro. Triunvirato já fala três, são três, né? São três generais que vão estar assumindo o governo
de Roma, sendo o responsável. Ó, triunvirato, forma de governo em que 3 homens dividem o poder de maneira igualitária, sem que um se sobreponha ao outro. Roma chegou a ter 2 triunviratos. Aqui vai mostrar principalmente que eles, de tanto se estabelecer, de tanto viver, de tanto expandir seu território através das guerras, vão se destacar agora os generais romanos. E por fim, nós vamos falar agora sobre Império Romano, como é grande, como praticamente é bem conhecido, né? A República, esse período da história de Roma, vai chegar ao fim. Professor, vai chegar ao fim, não vai ter mais nada? Depois da República vai surgir o Império. O Império que vai dar origem à próxima parte, né? O próximo assunto e o próximo período de Roma. E quem vai se destacar vai ser Otávio, declarado Augusto, quer dizer, divino. Vai ser esse grande camarada que vai dar, esse grande personagem que vai dar início ao novo período de Roma, chamado de Império. Aqui vai destacar também um ladinho sobre os gladiadores, mas é principalmente interessante você saber que os períodos de Roma, da história de Roma, que são 3, monarquia, república, que foi estudado nesse capítulo, e o próximo será o império. Essa foi a videoaula, a gravação da explicação do capítulo 7. Se surgiu alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma sugestão, envie a sua mensagem e o mais rápido possível eu estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima videoaula.